Lindinhos, faço questão de colocar aqui um resumo das principais relações ecológicas, chamando atenção para as diferenças entre elas. Qual a diferença, por exemplo, lá entre colônias e sociedades? Ora, gente, tanto colônias quanto sociedades são mais e intraespecíficas. Ou seja, nesse aspecto, muito parecidas. Todo mundo sai ganhando e é dentro da mesma espécie. A diferença é que, nas colônias, ligação anatômica permanente, a moçada vive grudado, enquanto que nas sociedades não existe a ligação anatômica permanente, a galera não vive grudada aí nesse caso. Por exemplo, a diferença entre mutualismo e protocooperação também são, gente, duas relações ecológicas muito parecidas, porque tanto o mutualismo quanto o protocooperação são mais interespecíficos aqui na brincadeira. Entre espécies diferentes aqui na brincadeira. Sendo que mutualismo é obrigatório, separou, lascou, enquanto que a protocooperação não é obrigatória. Se você separar a galera, ninguém vai morrer. Então, colônias e sociedades, mais intra, com ligação anatômica permanente, sem ligação anatômica permanente. Mutualismo e protocooperação já são interespecíficos. Nesse caso, mutualismo obrigatório, protocooperação não obrigatório. Estava comentando com vocês que comensalismo e inquilinismo, nesse caso, moçada, são relações que são mais zero interespecíficas, ou seja, também são parecidas em alguns aspectos. E nesse caso, o comensalismo é relação com base de alimentação. Você se aproveita dos restos de alimento de outro alguém. No inquilinismo, uma base de moradia. Você mora dentro do outro cara, mas não ajuda, não atrapalha. Tu pega, por exemplo, né, gente, o que acontece entre canibalismo, entre predatismo e entre parasitismo aqui na parada. Ora, gente, o que acontece é que todas essas relações, elas são mais menos e implica em um cara comer o outro. No caso do canibalismo, ela é intraespecífica, devorar alguém da própria espécie. No predatismo e no parasitismo, interespecífico, né? Devorar alguém de espécies diferentes. Sendo que o predatismo, o predador mata a presa de imediato, enquanto que no parasitismo, o parasita não mata o hospedeiro de imediato. Se ele matar, ele vai matar somente no longo prazo. Além, gente, dessas lembranças, eu queria brincar de outro jeito. Muitas questões de vestibular vão trabalhar com essas relações ecológicas na forma de gráficos. E como é que eu queria brincar com vocês? Eu queria brincar com vocês analisando os gráficos da seguinte maneira. Se a população, ela cresce, tu coloca mais para ela. Se a população cresce, tu coloca mais para ela. O que quer dizer que quando tu pegar um gráfico desse jeito, número de indivíduos em função do tempo e tal, se ambas estão crescendo, é mais. Exemplo de relações ecológicas que funcionaria desse jeito. Mais. Mutualismo é assim. Protocooperação é desse jeito. Por exemplo, era uma vez uma relação ecológica, número de indivíduos em função do tempo, que ela é dessa maneira. Gente, o que você vai fazer? O que sobe, tu coloca mais. O que está constante, zero. Então a relação mais zero. Um cara beneficiado por outro, tanto faz como tanto fez. É o que acontece com o comensalismo, é o que acontece
com inquilinismo. O gráfico pode ter outras possíveis configurações. Quando você coloca, moçada, lá o gráfico dessa maneira, por exemplo, número de indivíduos em função do tempo e o gráfico assim, ora, o que é que a gente pode colocar? Se um gráfico subiu mais, se outro gráfico desceu menos. Relações mais menos. Predatismo, parasitismo, alguma coisa do gênero. E o gráfico pode ter uma outra configuração. Nesse caso, número de indivíduos em função do tempo, o gráfico pode ser dessa maneira. Ô, gente, como eu estou comentando, se subiu, tu escreve mais. Se for constante, tu escreve zero. Se descer, tu escreve menos. Menos, menos, relação menos, menos. Onde todo mundo se lasca, estamos falando aqui de competição. Então, na hora de analisar os gráficos, é relativamente tranquilo. Subiu mais, ficou constante zero, desceu menos. E aí tu coloca se é mais menos, se é menos menos, para ter ideia de quem é o que aí na conversa. Sendo que, originalmente, relações ecológicas, elas podiam ser chamadas pelo nome de simbioses, né? Então o termo simbiose é um termo que era utilizado para relações ecológicas e que ele está caindo em desuso. Na verdade, alguns autores usam simbiose como sinônimo de mutualismo. É um antigo termo para mutualismo, para aquela associação que ela vai ser interespecífica mais. Não por acaso, né? O que é que a hipótese da simbiose afirma? Que mitocôndrias e cloroplastos vieram de bactérias, de cianobactérias simbióticas, mutualísticas. Isso aqui é uma visão antiga, né? A gente pode colocar simbiose como sendo qualquer relação ecológica. Gente, eu sei que isso aqui é foda, eu sei que isso aqui é complicado, porque na hora que aparecer o nome simbiose para você, você vai ter que chegar a analisar todos os itens com muito cuidado. Você vai ter que chegar e pensar, porra, será que o filho da mãe que fez a questão está falando de simbiose como sinônimo de mutualismo? Ou será que o filho da mãe está falando de simbiose como sendo qualquer relação ecológica? Né? Então, a princípio simbiose era colocado como qualquer relação ecológica. Depois passou a ser sinônimo de mutualismo, mas hoje em dia voltou para o sentido original. Basicamente, qualquer relação ecológica pode ser descrita como simbiose. Então, canibalismo, predatismo, parasitismo, amensalismo, sinfilia, qualquer relação ecológica. Mas volto a dizer, ainda vai ter questão que ao invés de utilizar a simbiose como qualquer relação ecológica, pode utilizar como uma visão mais antiga, como sendo sinônimo de mutualismo. Por isso você vai ter que tomar cuidado se aparecer esse nome na prova.